vou fazer a pergunta. Você está sem som, já. Tá? Então, é isso aí. Iniciou. Gente, então tudo bem. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Fechar. E agradecer a Jesus, a Deus, aos nossos irmãos espirituais, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu santo nome. Senhor, que possamos todos nós, nesta noite, estar sendo acolhidos por Ti, pelos nossos irmãos espirituais, e que eles possam todos ajudar-nos para melhor compreender o que vai ser passado para nós aqui. E tudo que está escrito nesse livro, possamos nós absorver, aprender e nos lembrarmos daquela famosa recomendação tua: vigiai e orai. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos suas bênçãos para todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Para os nossos amigos também que ainda não chegaram, que devem chegar em breve no estudo, e por aqueles do grupo que também, por motivos diversos, não poderão chegar até nós, estar conosco. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que caminham conosco, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, todos que se relacionam conosco, que possam todos eles também receber esses eflúvios de paz emitidos por seu coração. Em especial, Senhor, queremos pedir pelos nossos amigos que passam por dificuldades diversas. É a Covid, são as doenças físicas, doenças psíquicas, são os problemas financeiros, desemprego, etc. Que o Senhor os ajude, os abençoe neste momento tão difícil e que possam em breve estar todos curados e sanados de seus problemas. E agora, Senhor, só nos resta agradecer e pedir que possamos ser todos nós bem intuídos na condução do estudo deste livro. Obrigado por tudo, graças a Deus. Boa noite. Olha o Zé aí. Boa noite. Boa noite a todos. Gente, vai falando que eu vou fechar a porta aqui, que hoje a coisa aqui hoje está agitada. Estou preocupado com a Elisa hoje, viu? Vocês não acreditam? Só Zé vai hoje? fazer uma fofoca. A Elisa botou óculos de molho, não sei porquê. Sei não. Gente, boa noite, Cláudia. Ela não escutou, não. Bom, hoje nós estamos no livro O Mundo Maior. O Mundo Maior. Capítulo 7, o início dele, Processo Redentor. Tá? E, por favor, não fiquem preocupados, tá? O pessoal está preocupado. Eles ouviram falar que você botou óculos de molho. Ninguém está acreditando. Pois é. No livro... Agora tu vai contar isso para todo mundo. Tá vendo como é que é os amigos da gente? A gente não pode contar nada. Tudo fofoqueiro. No livro novo, qual seria a página? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Página... No livro novo, a página é 93. Então é no início logo, né? É a primeira página. Então tá bom. É o meu óculos, Cláudia. Oi? É de óculos de novo que tu tá? Não, eu ia botar meu óculos de molho hoje. Ah, tá. Em vez de botar a máscara, eu ia botar o óculos. Ai, meu Deus. Eu estava com duas coisas na mão, o óculos e a máscara. E na hora de botar, em vez de botar a máscara, eu ia botar o óculos. Eita, ia ficar legal. Ia ficar limpo. Limpo ainda, é. Bom, o capítulo de hoje vai falar um pouco sobre isso, viu, gente? Vamos lá. Ainda não estou no que você está pensando. Bom, vamos lá. O livro é No Mundo Maior.
Pelo Espírito Emmanuel, não, pelo Espírito, perdão, gente, pelo Espírito André Luiz agora vai ficar zangado comigo. Pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo 7, começando hoje o capítulo 7, Processo Redentor. Vamos lá. Retirando-nos do hospital. Na noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorveram-nos algumas horas. Vocês se lembram quem é Cândida, né? Capítulo anterior, a mãe da Julieta, que orou, intercedeu por ela, e ela foi bem atendida pelos amigos espirituais, né? E conseguiu ser ajudada para sair da vida que ela estava, né? Quer dizer, aí a Cândida vem a desencarnar logo no final do capítulo, né? Bom, então eles saíram de lá e foram direto para um hospital. Vamos lá. Hospital não, desculpe, foi para uma residência, tá? Nosso esforço continua, prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, neste sentido, é quase infinita. É quase infinita. Eu fiquei preocupado com isso. Olha só o que está falando aí. A rede de amparo espiritual, neste sentido, ou seja, dos processos tendentes à loucura, é quase infinita. Então, ela é enorme. Ela é enorme. Nós damos um trabalho para a espiritualidade, nós não temos nem ideia. Nesse sentido aí também, né? Há muito desequilíbrio. Hoje, então, nessa situação que nós passamos aí agora, do planeta, tá, o negócio está demais mesmo. Está demais. Quer dizer, logicamente, tudo isso já tinha sido previsto, né? Por Jesus e os espíritos superiores, né? Mas o que preocupa é isso aí, é quase infinito. Ou seja, imaginemos a quantidade de espíritos que têm, né, desencarnados, ajudando a nós encarnados nesse sentido aí. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente tratando-se da invasão da sífilis na matéria cerebral. Reportamos-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, do fenômeno da involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Só ele pode ter uma observação lá em cima, né? Geralmente constitui sempre o término de longa luta. Quer dizer, nós começamos, né, uma coisinha à toa, um pequeno desequilíbrio, os espíritos nos ajudam, todo mundo nos ajuda, mas às vezes, né, fica um pouco fora das nossas forças, né, e a gente chega à desarmonia total, que é desequilíbrio mental. Tá? E essa que é a preocupação deles. Tá? Eles estão aí o tempo todo para evitar que isso aconteça. Porque nós vamos estudar um caso aqui que é interessante, porque é um caso que vem um assunto de 200 anos atrás. 200 anos atrás. Esse realmente já aconteceu e continua dando muito trabalho. Vamos lá. Elisa, está com o som fechado. Pronto, já liguei. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. Por que isso? Porque é necessário aqui. Porque é muito importante isso aqui.
Porque vai dar muito trabalho no plano espiritual. Não é só isso. O importante disso aqui é a questão evolutiva. Nós não reencarnamos aqui senão para o quê? Crescimento na evolução do espírito. E isso são empecilhos, são as nossas provas que às vezes nós não estamos suficientemente fortes para suportar, e é a preocupação da espiritualidade, que nós não cheguemos a esse ponto, que também é um ponto, o Consuelo chegou agora, Elisa, e a prece, né? É um ponto máximo. Boa noite, gente. Eu estou aqui rindo, Consuelo. É assim, o Afrânio, com isso a pessoa acaba deixando a sua jornada antes da hora e não consegue sair desta reencarnação melhor do que entrou. Sim, é isso? Isso, e veja bem, não é questão de deixar... de uma certa forma, porque o foco é desviado. A pessoa, no desequilíbrio, abandona o foco da encarnação. Sim. O objetivo. Que são justamente, por aí, essas provas. São importantes essas provas aí. Abandona esta hora, exatamente. Está encarnado e não está aproveitando a oportunidade. Para quem entrou agora, nós estamos no capítulo 7 do livro do Mundo Maior, tá, gente? Já estamos... Posso dar uma colaborada também? Pode. Claro. Claro que Até sim. no capítulo anterior, você vê a expiação da menina, né, da Julieta, a expiação dela, ou provas, né? Ela pedia ajuda, porque quando a mãe dela estava doente, a dona Cândida, e ela pediu ajuda lá aos parentes. Os parentes fecharam o ouvido. Isso aí para a gente... Estou mais ou menos dando toque, porque acontece com muitos de nós isso, né? Então, ela foi procurar emprego. Você viu que... Congelou, Jorge. Congelou, Jorge. É melhor sair e voltar. Bom, quando o Jorge voltar, ele está falando sobre a Julieta. Pediu auxílio aos parentes para conseguir um emprego, mas não conseguiu renda suficiente para ajudar a mãe e caiu na vida, por falta de ajuda. Mas a mãe, que tinha muito merecimento, com suas preces intercessórias, conseguiu que os bons amigos espirituais a trouxessem de volta ao normal. E ela estava prestes a ficar louca, porque toda a vida da Julieta ela teve ensinamento X. E de repente se viu obrigada por forças maiores que ela a ir para o Y, ou seja, a praticamente se prostituir, digamos assim. E há essa dificuldade, houve essa dificuldade. Jorge, pode falar agora? Está sem som agora, Jorge. Continua. O seu som está fechado, Jorge. Ainda. Atenção. Agora abriu agora. Quando não é uma, é outra. Abriu. Então, a dona Cândida doente, a menina saiu para procurar emprego, porque o familiar não ajudou. E a intenção dela não era essa. A educação dela foi uma educação esmerada, porque a dona Cândida deu uma educação para ela não se perder na vida. Mas encontrou o Paulino, o camarada não tinha uma certa... Congelou de novo, Jorge. A culpa é do Paulino, viu? Congelou de novo, cara. Acho que vai ter que sair e entrar de novo. Tá paradinho. Voltou. Voltou? Posso fazer? Voltou. Pode continuar. Pronto, já falei. Pronto, não, você parou no Paulino. A culpa é do Paulino.
Porque o Paulino era uma pessoa que não muito, né? Tem ligação com a Julieta do passado. A dona Cipriana cita isso. E aí aqui é o que coloca, né? Da amparar a mente humana. Então, a mãe dela fez esse trabalho. Mas muitos de nós somos renitentes, né? A gente não dá muita bola para a conduta, né, ética, e nós deixamos nos arrastar. Então, quando você encontra uma pessoa que te dá um toque, poxa, procura uma ambiência espiritual, não é um centro espírita propriamente dita, mas uma igreja, e lá pelo menos recebeu uma orientação, né, em si, como um roteiro, como um farol no caminho. É o que eu entendo, né? E nossos deslocamentos naturais. Esse deslocamento natural, o que eu entendo aqui é o nosso dia a dia, né? O que eu entendo, o que eu estou entendendo aqui em relação. É a minha contribuição aí. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Efrânio. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Roberto. Hoje eu estou mal de internet, hein, gente? Só agora que eu consegui. Acho que não é só você. O Jorge também. Nós estamos se congelando toda hora ali. Vamos lá então. O Roberto está no capítulo 7, está no segundo parágrafo, lá embaixo no livro velho. A vasta escola terrestre. Bem embaixo mesmo, a segunda ou terceira linha de baixo para cima, no livro velho. Certo. Já localizei, já. No novo, na página 94. Indubitavelmente a divina sabedoria, é isso? Isso. Tá. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço nesse particular. Se encarregou a ciência de superintender a zona física, se incumbindo a filosofia, se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física. Agora sim, se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. Bom, usaram aí, o André Luiz usou o Calderaro, 3 palavras muito conhecidas nossas, né? Ciência, filosofia e religião. É a base da nossa doutrina, né? Então, a ciência, tá? O Divaldo nos conta, não sei qual, tem 3 livros, tem a Transição Planetária, o Novo Amanhecer, né? Um desses 3 livros, tem outro, que eu nem me lembro o nome, se eu quero a vida espiritual, não dá para me ler daqui. Que quando, né, alguns espíritos soube que havia risco de pandemias no planeta, pediram para reencarnar para aqui nos ajudar. Espíritos já de um certo bagagem intelectual. São os nossos cientistas. Por isso que falam, essa vacina, eu não confio nela porque ela acharam ela muito rápida. A tecnologia que nós temos hoje é de ponta, é avançada mesmo, é uma coisa impressionante. Né? Nós que somos mais leigos no assunto, mas os cientistas estão aí, eles realmente estão, né, arrebentando a boca do balão, são espíritos altamente capacitados. E ver que a vacina não foi, né, criada num só ponto, foi em vários pontos. Né? Então, há várias pessoas capazes disso hoje em dia. Essa aí é a parte que, né, como fala aqui, que a sabedoria divina não se descuidou. A filosofia, porque a importância do porquê das coisas. O porquê é muito importante para nós saber, né, conhecer, né, nos aprofundarmos no assunto. A filosofia é essa, a ciência do saber, a ciência mesmo dos porquês, né? Como Kardec fala, né, o acaso não existe. A filosofia nos ajuda justamente a destrinchar isso aí. E, finalmente, a religião.
que vem com uma tarefa importantíssima. Não, essa que ele está falando aqui, de velar, né, pelo desenvolvimento da alma. Mas agora o Caldeirão vai nos mostrar que aqui tem um braço fraco nesse meio desses três aí. E é isso que a doutrina espírita veio corrigir. A questão aí é séria. A humanidade, há milhares de anos, que vem com esse problema nesse braço, desse trio aí, tem um tripé, né? Um tripé tem uma parte que está muito fraca. Aqui, sabe quando o tripé está meio para um lado assim, né? Meia deriva? Né? Estamos falando da religião. E o Calderaro agora vai nos fazer esse comentário sobre isso. Que também contribui muito para os processos mentais, os desequilíbrios mentais. Muito mesmo. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Olha só, pessoal adequado. Porque o pessoal, infelizmente, nós temos um grave problema, né? A humanidade, não falo só um ou outro. É aquela questão de se sentir o poder, a autoridade. Tá? Aí há o desvio, porque aquela pergunta 895, se não me engano, quem pergunta entre os defeitos, vícios e imperfeições, qual é o pior? Né? E a resposta os espíritos falam que a pior coisa que existe para o ser humano se chama o interesse pessoal, que reúne tudo isso, egoísmo, orgulho, vícios, paixões. É a vaidade. O problema da religião tem sido isso aí, os interesses pessoais acima dos interesses divinos. É esse tripé, nessa perna fraca do tripé, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Mas e esse pessoal adequado, o que é que vocês acham que é? Esse pessoal, o que você falou? Adequado. Falta ali pessoal adequado. Falta ter conhecimento na parte da doutrina espírita que pode auxiliar outras pessoas que precisam também. Não só na doutrina espírita, não. Isso aí. Não, falando de crença religiosa é qualquer religião. Sim, qualquer religião. Mas aí depende, porque nem todas as pessoas que, por exemplo, do candomblé, da Umbanda, eles vão ter um entendimento de ajudar em relação à vida pós-morte, que eles acham que é só fazer os trabalhos espirituais e é aquilo, entendeu? Porque cada segmento, eles seguem aquilo que eles aprendem. Por exemplo, eu tenho uma vizinha aqui, no sábado, ela me parou na rua, aí começou a chorar, aí eu falei, o que houve? A minha filha me maltratou, eu fui para a casa dela, ela me falou coisas horríveis, parecia que ela estava possuída com alguma coisa. Eu também achei, você acredita nesse negócio de vida depois que morre? Eu fiquei calada, né? Eu falei, não, eu acredito, lógico que eu acredito. Aí eu falei assim, por quê, Célia? Ela, não, porque o pai dela morreu assassinado e ela me culpa. Ela fala que eu que prejudiquei o pai dela. E eu acho que ela pega essas coisas do pai que morreu, acho que ele fica por aí. Eu falei, olha, você devia estudar, você devia ler, mas eu faço parte de um grupo de estudo do kardecismo. Realmente, a gente pode ser que ele tenha como ele teve uma morte violenta, ele pode estar ainda prejudicando por aqui, ele se prejudica quem está com ele, perto dele, enfim. Mas se você tiver conhecimento, você vai saber como lidar com isso, ajudar a sua filha, você vai se ajudar. Aí ela falou, mas eu sou católica. Aí eu falei assim, isso é crença limitante. Você é católica, mas você está aí, sofrendo porque você não sabe o que
que está acontecendo, se realmente existe outra vida. Eu não tenho como te ajudar se você não quiser ser ajudada. Fica difícil. Está entendendo, a Fran? Uhum. É. Então, é isso aí, porque às vezes ela não teve como é que se fala? Não, ainda uma ideia, né? Falta ali pessoal adequado. Então, a pergunta foi essa: o que é que se entende por pessoal adequado? Eu acho... Peraí, só um minuto. Pode ir. Não, eu acho tranquilo. que mesmo ela sendo católica, no momento que isso estava acontecendo, se ela lembrasse de fazer uma oração, porque católico também reza, ela podia ajudar muito, né? Firmando o pensamento dela, não se deixando amargurar tanto e entrar naquela vibração. Ela podia ter melhorado um pouco a situação. Então, falta realmente preparo para entender que nas situações de necessidade, a pessoa tem que ter um momento que ela não, vamos parar aqui com isso e vamos fazer uma prece para a gente tentar trazer tudo para um estado mais normal, entendeu? Mas além de que eu acho que falta nela a fé, sabe? Não adianta você fazer uma oração como se estivesse lendo um livro, você não está ali. Você tem que estar consciente do que você está fazendo, você tem que ter conhecimento daquilo que você está lendo, falando. E é isso que falta nas pessoas. Elas não entendem. Elas acham que vai fazer milagre. Você já fez um Pai Nosso, acabou, já fez um milagre. Não é milagre, é merecimento. Entendeu? A pessoa tem que saber que ela tem que passar, às vezes, por aquilo para poder evoluir o espírito. E aí, como é que explica uma coisa dessa? Fala, Consuelo. Oi, eu estava pensando nisso que você falou, Frane, de pessoas qualificadas, não é isso que você falou? Eu assisti o que colocaram hoje no Zap sobre o Chico Xavier, só assisti a primeira parte acho que é um ex-deputado, um Bassuna, uma coisa assim. E ele falando sobre o aborto, que ele, né? Não é isso que eu vou falar. E ele fala que existem muitos cristãos que não entendem que o Evangelho é o Cristo, né? E eu acho que essas pessoas qualificadas que ele fala é a qualificação de você entender que qualquer religião é o Cristo. Qualquer religião assim cristã, né, que se fala cristã, ou outras, mas que tem aquele embasamento de alguém superior, né, aqueles ensinamentos superiores, sem ter o interesse próprio, né, você lutar pelo ensinamento maior, não pelo teu interesse pessoal. E eu acho que quando você está numa religião e nessa religião tem essas pessoas qualificadas que te ajudam, né, a entender que tem o Cristo ou o Evangelho ou um ser superior, que você pode dar o nome que você quiser, mas que, se você está numa religião, tem que ter um ser superior, né, iluminado, e você segue as leis de um ser iluminado, não de um interesse próprio, eu acho que é mais ou menos isso, né? As pessoas qualificadas que estão faltando na religião. São pessoas iluminadas mesmo. Eu acho que deve vir mais pessoas qualificadas para cá, para discernir mais, distribuir melhor, né, o ensinamento da luz. Vou botar assim, sem pegar... Isso não existe isso em termos de rótulo. Religioso. Exatamente, não quero rotular. Exatamente. Eu quero... Isso mesmo, as pessoas que seguem realmente, é o que a gente sempre fala, aquela palavra fidelidade, entendeu? Que realmente compreende o Evangelho, compreende as leis divinas, é o pessoal adequado. Né? Esse é o pessoal adequado. O pessoal que procura se iluminar para também iluminar os outros. Porque não adianta você dizer, eu sou católica, eu sou crente, eu sou...
Isso não importa, gente. O que importa fora da caridade não há salvação, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu acho que são pequenos tópicos que quase todas as religiões têm e que essas pessoas qualificadas terão que trazer de volta para a religião, entendeu? Não é você... tem um grupo de Umbanda entregando flores para Iemanjá e recebe um bando de tiro de uma outra pessoa que é de uma religião que quer defender um Deus, porque, não, mas eles não acreditam em Deus, então eu vou atirar neles. Então, você não tem... Isso aí não é uma religião, isso aí é um interesse pessoal, né? Essa pessoa não está ligada a nada que a qualifique, que tenha uma qualificação como uma religião de ensinamentos, de luz, de paz, de tranquilidade, de qualidade, sei lá. Eu acho que é isso que está faltando, é isso que ele fala, de pessoas qualificadas na religião. Né? Adequado, qualificado. Alguém mais quer falar? Jorge? E o ateu? Meu horário aqui estourou aqui. E o ateu? O ateu é a moralidade dele, né? Você não precisa acreditar em Deus se você tiver uma ótima moralidade. Eu penso mais ou menos assim. Se você for uma pessoa moral com ética... O Jorge saiu, aquele ponto. Bom, isso aí, moralmente qualificado. Bom, fala, Zé. Não, é isso. Não tem muito o que falar. Eu conheci uma pessoa que é evangélica, uma senhora, que dava banho. Quando ela falava, parecia um cântico, parecia que ela estava, nossa. E eu ouvia ela falar, parecia que a gente estava numa palestra espírita, né? E era evangélica. Ela não falava nada como os evangélicos falam, né? Falava o testamento, falava sobre a Bíblia, falava uma mansidão assim, entendeu? Então, é da pessoa, é a preparação que ela tem, não importa a religião, não importa se tem religião, né? Está sempre ali, está sempre em busca de ajuda, de ajudar alguém. Então, eu acho que é por aí. Sobre o que aconteceu com ela? É isso aí. Acho que tem que levar o conhecimento para as outras, aquelas que sabem, né? Mais do que outras, então aquelas que têm preparo, levar o conhecimento da verdade, que a verdade é que liberta, né? Então, muita gente não leva a verdade, leva aquilo que ela prende as pessoas ali, ela quer por ela ter mais conhecimento, ela cria uma forma de prender a pessoa ficar achando que ela é o Todo-Poderoso, e não é. Ela tem conhecimento para falar a verdade, não para prender as pessoas ali atrás dela como sem fogo, né? Bom, cada um deu para entender que a questão aí se chama, né, moral, está, né, moralizado, um ser moralizado. Então, esse pessoal adequado, ele vai explicar aqui o que é que aconteceu devido a isso aqui agora. Tá? É o que nós temos que tomar cuidado também. Daqui a pouco, qualquer um de nós não escorregar por esse lado. Porque nós não somos perfeitos ainda, né? Falta muito. Né? Vamos lá, Elisa? Vamos. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refrestos refrestos de teorias e raciocínios, as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, da ideia de erva raquítica a definhar no solo. São os interesses pessoais acima de tudo. Eles se tornaram essa super divisão que existe agora. Naquela época já tinha alguma, hoje está bem, infelizmente, bem pior. Bem mais, né? Depois que inventaram essa palavra pentecostal, né? Que são os evangélicos. Eu não gostei do que o fulano falou, vou fundar minha igreja. Também não gostei do que ele falou, não. Quando ele começou comigo, era assim, aquela igreja, e vai embora, vai ao infinito isso. E se torna, nós sabemos que
aquela história do feixe de varas, né? Uma vara só, o vento arrebenta. Né? Várias varas, né, juntas, o vento só sacode, só balança. Essa subdivisão enfraqueceu. E há outros fatores que nós sabemos, né, que a própria igreja se afastou da ciência, porque os dogmas, né, as suas bases de sustentação, quando a ciência começou a derrubá-las, né, se afastou. Se afastou. A Terra é quadrada, é plana, é isso e aquilo, né? Tudo gira em torno da Terra, não o Sol, tal. Então foi, né, as crenças, né? O mundo foi criado em 7 dias, né? E tudo isso foi abalado, porque a ciência cresceu. A religião ficou parada ali durante muito tempo, né? E isso atrapalhou muito o nosso progresso, o progresso da humanidade. Porque, querendo ou não, nós trazemos conosco, né? Aquele Jung, né? Quem entende psicologia, fala de arquétipos, não é isso? Arquétipos. E a Joana de Anjos fala em atavismos. Né? Os arquétipos coletivos, né? Os atavismos coletivos, que é a mesma palavra, né? Nós carregamos isso conosco. E conosco são as nossas verdades, que foram criadas, né, através disso aí. E realmente, né, nos atrasamos aí. Nos atrasamos, com certeza. Como eles chamavam de blasfêmia, né? Nós ficamos blasfemando pelo tempo afora. Exatamente. Olá, Elisa. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se as investigações... Olha só, presta bem atenção na palavra que ele falou aqui. O amor divino não... ignora os obstáculos que nós criamos, tá? Ou agora ou antes, né? O Zé com aquele roupão de padre católico, já imaginado na encarnação anterior, hein? Né, Zé? Então, veja bem, nós criamos esses obstáculos, mas mesmo assim, né? Graças a Deus, Deus é paciente, né? Tolerante, né? E acredita em nós, né? Misericordioso. Vamos lá. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. Olha só, onde vai mexer a verdadeira religião? Coração. Intelecto, coração. Juntos os dois equilibra sabedoria, né? Evolução. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. Isso ninguém quer renunciar, né? Aquele livro da Alcino se chama Renúncia. Quem não leu, eu aconselho. Eu conheci a palavra renúncia ali, até então não conhecia, não. Via falar. Era que nem caviar, só vejo falar, né? Aí fui ler aquele livro. Olha, não é brincadeira, não. Aquilo que é realmente renunciar. É ser cristão. Só que ela começou nisso há 2000 anos atrás, né? No livro 50 anos depois. Ela é a Célia. Tá? Ela já ali já era renúncia. Então, em prol da felicidade dos outros, é isso que a religião devia ter nos ensinado, nós estamos aprendendo agora, mas sempre é tempo de aprender. Em prol da felicidade dos outros, existe essa palavra, renúncia. Nós, às vezes, devemos renunciar de muitas coisas, ponto de vista, tá? de situações, de lugares, há vários modos dessa renúncia. Não é somente a material, também principalmente a dos sentimentos. E esse livro, 50 anos depois, Renúncia, nos ensina muito isso. Quem quiser ler, 2 livros aí bons de se ler. 50 anos depois, Renúncia. Oi? Não vamos confundir com se anular. Renúncia não é anular. As pessoas confundem muito isso. Não é isso. A hora que for necessário usar a energia, tem que usar. O não existe, né? Não esquecer que o não existe.
O próprio Chico mesmo renunciava, mas o Chico era enérgico em algumas declarações suas, algumas decisões suas. Por exemplo, quando o Chico foi para Uberaba, o primeiro centro que foi fundado, quando ele chegou lá, eu não me lembro o nome, o segundo foi o da Prece, né? Comunhão Espírita Cristã. Lá no Centro Comunhão Espírita Cristã, o Chico trabalhou durante uns 20 anos. Um dia chegou um cara de Goiás com um problema sério e achou que foi o Chico que tinha curado alguém na família, e levou lá, o Chico nem viu, e ficou aquele não é, e ele cismou de dar uma fazenda para o Chico. E o Chico falou, não, aqui não se cobra nada, eu não quero isso. A fazenda é sua, você adquiriu com o seu trabalho, é sua fazenda. E ficou aquele lance, quer, não é, não é. E a diretoria do Centro Comunhão Espírita Cristã falou, não, Chico, vamos aceitar a fazenda assim. Nós precisamos de rendas extras. O Chico falou, bom, se vocês querem ir por esse caminho, fez uma cartinha pedindo desculpa, mas que ele iria se ausentar e saiu do Centro Comunhão Espírita Cristã. Tá? E fundou o grupo da Prece, onde ficou até o desencarne. Tá? O Chico foi enérgico, ele renunciou várias vezes, mas na hora que foi necessário, né, a energia ele se utilizou. Inclusive, veja bem, saiu de um centro espírita para outro. Energia, mas com amor. Com amor. Que é difícil. Como está no livro Boa Nova, diz que Judas fala que Jesus tinha horror a dinheiro, né? E Chico seguiu bem também essa ideia, né? Alguém quer falar algo? Então, vamos embora, Elisa. Está sem som, Elisa. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que, se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos. Peraí, gente. De irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos em humanidade uma só família. Bom, é muito bacana que ele fala aqui no final, mas veja bem, nosso esforço, portanto, em torno da mente reencarnada. É lógico que também existem as equipes para os desencarnados, né, para recuperá-los, para prepará-los para a nova reencarnação. Nós vamos ver isso naquele livro Ação e Reação. Né? Eles vão em lugares mesmo abismais, né, para procurar as pessoas, ajudar e levar para reencarnar. Mas, conforme foi falado aqui, essas equipes aí, em torno de nós, porque é o tal lance, né? Aproveitar a reencarnação. Já perdemos muito tempo aí para trás. E o que eu achei legal aqui, que ele falou que dá motivo de prazer, né? Porque eles estão trabalhando e imagina, né? O caso da Julieta, a alegria deles, no caso da Julieta, que foi o capítulo anterior, conseguiram, né, levá-la de volta ao caminho correto. A gente fica imaginando, né, que quando a gente está fazendo algo, né, que nós gostamos e que dá certo, né, realmente é uma fonte de prazer. Mesmo sabendo que está mexendo com algo tão difícil igual eles lidam, né? E aí a sensação é essa aqui que eles estão falando, né, de irmão mais velho cuidando dos pequeninos, né? Que somos nós. É muito legal mesmo, né? Então o Roberto hoje está muito calado. Estou só ouvindo e fazendo as minhas conjecturas. Eu estou pensando muito nesse pessoal adequado. Pensando muito nisso. Adequação é participação, adaptação,
se houvesse realmente isso, é aquilo que a gente comenta sempre. Maria Vaz tinha 3 andares. Falta de se adequar, falta de se adaptar a uma religião, a um pensamento religioso. É o que mais falta. Todo mundo, as pessoas pulam de religião para ver onde consegue a sua maior conveniência. Então, pulo de centro espírita. Centro espírita, fiquei de centro é fraco, eu estive lá, não gostei. Pois é. É porque a pessoa não consegue se adequar, não consegue se adaptar. É isso aí. Na realidade, quem tem que, né, pessoal, isso aí que você falou, tem que se adaptar, né? Não é a casa se adaptar, gente, é a gente se adaptar, né? A casa não, a doutrina espírita, né? A doutrina, qualquer religião, Afrânio, qualquer religião. O camarada é católico, mas viu que o cara vizinho dele está na religião evangélica e deu uma sorte na vida, ele já sai da religião católica e já vai para protestante. Ele não consegue se adaptar porque o negócio dele são as conveniências. Depois você me dá esse endereço aí, viu? Religião não é conveniência. Religião não é conveniência. Religião é coisa séria. É isso aí. O nosso... Eles nem querem se adaptar, eles querem solução imediata. Não teve, vão para outro. Não teve, vão para outro. Até eles entenderem que não existe isso. Existe a mudança íntima deles para poder chegar a um lugar. Só isso. Primeiramente, a mudança íntima. Exatamente. É isso aí, gente. Mudar muito. É a renúncia. Vamos lá, Elisa? Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso. Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios indiscriminadamente? Bom, a Cláudia contou... a Cláudia contou um caos aí, né, lá do vizinha dela, né? E a Elisa deu uma opinião acertada, que é a resposta dessa pergunta. Como é que isso é feito? Como é que esses auxílios acontecem? Como se administra? De qualquer jeito? Vai passando na rua, lá, está pedindo, vamos embora lá, auxiliar, como é que é isso? Então a pessoa tem que estar... Não, vamos ver como é que é isso. É importantíssimo a gente saber disso. E o Calderaro vai responder aqui de uma forma bem simples. Muito simples mesmo. Tem muito a ver com o que a Elisa falou. Vamos lá? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Olha só, a espiritualidade, esse senso de ordem está em tudo. E lá a autoridade é moral. Né? É moral. Então, é completamente daqui. Aqui é o jeitinho, é o amigo, vou dar um jeito, né? Vou falar com fulano. Não. Tem um senso lá. Vamos lá. Quase sempre é a força intercessora que determina os processos de ajuda. Viu, no caso da Julieta, do capítulo anterior, a Cândida, a mãe, pediu, né? Tinha mérito suficiente para isso, foi ajudada. Mas todos nós temos méritos. Talvez não tenhamos tanto igual a Cândida, mas aquele que pede já tem um grande mérito. É reconhecer sua pequenez e que precisa de auxílio. Aquele caso do Dr. Bezerra e da bursite do Divaldo, né? O Divaldo estava lá com a bursite, né? O Dr. Bezerra do lado. O Divaldo pergunta: o senhor está vendo isso? Ele está inflamado, é uma bursite. Aí o senhor não faz nada? Aí ele pergunta ao Divaldo: você pediu? Quando nós vamos lá na pergunta, acho que é 661 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta aos Espíritos: por que devemos orar a Deus? São três coisas a resposta, né? Pedir, louvar e agradecer, se não me engano, não é isso? Pedir, é isso aí. Louvar e agradecer. Louvar e agradecer. Louvar, agradecer e pedir. Louvar, você louva a Deus primeiro,
louva a Deus primeiro, agradece o que já conseguiu, depois pede novamente. Exatamente. Para isso é a prece. Não tenho... Tem. Todos nós, né, se pedirmos mesmo, nós vamos ter. Tá? Então, a força... Exatamente como criança, né, Afrânio? Você fala com a criança assim, não, você tem que me pedir, porque senão depois você vai dizer para mim que você não pediu. Para você, né? Porque a criança vira para você e fala assim, não te pedi nada, você fez porque você quis, não é isso que a criança fala? Né? É a criança, é igual a criança, você fez porque você quis, eu não te pedi nada, mas ela está precisando. Né? Então, eu acho que Deus trata a gente como criança mesmo, a gente tem que pedir e depois falar assim, obrigado. Né? É igual criança mesmo. Espiritualmente, né? Nós somos, né? Exatamente como criança, né? É como o Calderano fala antes, nós nos sentimos como irmãos mais velhos ajudando os mais novos. É tão assim que a gente não sabe nem pedir. Exatamente. Aí pede para malcriação, né? Poxa, você não faz para mim, mas faz para o vizinho, né? Fez para o fulano. E só pede, não louva nem agradece. Muito, que às vezes nem agradece. Que isso? Isso aí eu não sei o que é isso, não. Vamos lá, então. Quer dizer, repete de novo, Elisa. Quase sempre. Quase sempre é a força intercessora que determina os processos de ajuda. Então, alguém vai interceder, vai nos ajudar, ou nós mesmos, né? Vamos lá. A prece, representada pelo desejo não manifesto, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas provenientes da zona superior ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Nossa. Olha só o que está falando. Aí. Lá no fundo do vale, no livro Pobreza da Vida Eterna, vocês se lembram do fogo purificador? Uhum. Antes de, né, aquele fogo lá do Mercadão, né? Antes de jogar lá o tal do fogo purificador, exatamente. 4 oraram. E a oração deles deu-lhes tanta força que havia um abismo entre, né, a casa de Fabiano, né, que era aquele tipo navio, né, digamos assim, só para entender, né, que eles uniram-se, botando a mão, segurando a mão do outro, eles conseguiram volitar e atravessar aquela zona todinha e chegar à casa de Fabiano, né, sair do abismo para um local seguro. Entendeu? Porque a prece, né? O desejo, a vontade de se melhorar, lá no fundo do vale. E eles foram recolhidos e ajudados. Quer dizer, não importa onde está, isso é muito importante. Tá? Nós temos que ter isso na cabeça. Tá? Onde estivermos, a prece sempre vai nos ajudar e resolver de uma forma ou outra as nossas necessidades, não o que nós queremos. É que nós somos crianças. Nem sempre a gente pede o que necessitamos. As nossas necessidades vão ser realmente... nós vamos obter as nossas necessidades, conseguir, digamos assim. Quarta-feira você estava falando, né, sobre o poder do pensamento, né? A prece é o quê? Um pensamento qualificado. Eu ia falar outra palavra, mas alta frequência, né? Direcionado. É que a gente vê no livro Entre a Terra e o Céu, a Evelina, que é uma garota nos 12, 13 anos, não me lembro bem, ela faz uma prece para a mãezinha dela que desencanou, só que a mãe não está em condições de atender. A prece chega lá em nosso lar, nas mãos do Clarencio. Tá? Olha só, viajou. Ela não tem... aquela questão que nós falamos na quarta, da questão do espaço. Uhum. A prece entra nessa questão aí. Não há espaço nem tempo para a prece. Quando ela realmente é sentida, ela atinge seu objetivo instantâneo. Ela não sai por aí cruzando os céus até chegar, não. É instantâneo. Não existe espaço e tempo para isso. A velocidade da luz é pinto para ela. Exatamente. Vamos lá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos parar.
Dispunha-me a formular certa pergunta, oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo-me a ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo. Não aludimos aqui a orações ou a aspirações não aludimos aqui a orações ou aspirações de correntes idealísticas determinadas. O disco não interessa. Dístico. Eu falei dístico, que não deu para entender, mas eu falei dístico. O disco não interessa. Eu falei de novo, só que saiu disco, mas eu li dístico. Você tirou o ti. Não, é o meu jeito de falar da minha língua aqui enrolada. O que acontece é o seguinte, a gente acha que aquela prece bonita, aquela prece que não tem nada a ver. A prece, né, assim, eu vou rezar, sabe esse negócio, né, o que ele está falando aqui. E sobre a questão da corrente, lá na minha igreja a prece é mais forte que na tua, que no meu centro espírita. Não é nada disso que interessa a espiritualidade. O dístico, né? O que separa não interessa, o que divide não interessa. Né? Vamos lá? Vamos, o disco não interessa. Isso é quase disco, não tem jeito. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste nos círculos humanos. Desculpa, eu tive que ir por causa de um pensamento que eu tive aqui. Né? Uma vez na mesa, uma pessoa levou uma pedra de cristal para... Né? Não sei se lembram disso, né? São fórmulas, né? Fórmulas, é o que ele está falando aqui, né? Fórmulas dogmáticas, cabalismos, assim. Que, aliás, a Cabalá não tem nada a ver com isso aí que a gente chama de cabalístico, não, tá? É um espiritismo, tá? De uma forma, vista ser uma forma judaica, mas é bem espírita mesmo a Cabalá, né? Então, não é nada disso, nada disso. A prece, o pedido, não precisa de fórmula, né? Precisa do coração, da vontade. A vontade vai influenciar demais. Né? A vontade bem dirigida, né? A fé, o direcionamento. Vamos lá. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Viu? Não adianta vocês serem de um centro, eu sou de outro, fulano é de outro, não tem favoritismo não, viu? Não preste andar certinho não, para você ver. Então, vamos lá. A essa altura das lições que eu recebia em forma de palestra ligeira, enquanto nos movimentávamos em serviço, atingíamos residência de aspecto simples que se distinguia pelo jardim bem cuidado em toda a volta. Olha só, vai entrar agora no assunto do capítulo, né? Às 8h27. No meu já são 8h28. Vamos ver só esse parar, mas vamos parar porque o assunto é longo. Não adianta a gente parar, melhor parar no início, pegar a aula que vem e fazer, tá? Para falar sobre o garoto, tá? Sobre os problemas dele, a causa dos problemas, tá? O desequilíbrio, etc, etc, etc. Vem falando sobre ele. Tá? Vamos só o primeiro parágrafo aí, que já está aí na mão. Temos aqui, disse meu instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha com passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando, prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos.
considerando-lhe o nobre costume da oração, em horário prefixado, valemos-nos dessas ocasiões para vir-lhe em amparo. Bom, vamos parar aí então, tá? E semana que vem, quinzena que vem, a gente volta a esse parágrafo. Tá, pior que já falou uma coisa, duas coisas que interessantes. Uma, oração em horário prefixado. A gente, né, o Espiritismo nos aconselha o tempo todo que é culto doméstico no lar. Né? Olha aí as benesses que eles aproveitam, você dê esse horário para ir visitar essa mãezinha e esse filho para ajudá-los. Mas isso aí tem muitas, né, outras coisas aqui para a gente conversar sobre isso aí, né? Estudar isso aí. Tá joia? Então, por hoje, ficamos por aqui, né? Ok. E tá, mas vamos marcar esse parágrafo, esse travessão. Temos aqui a próxima... Desde o início. Temos aqui. Voltando ao capítulo 3, esqueci algo. O seu Roberto, é dia 26, a próxima aula dessa? 25. Então, vou marcar aqui, 25 do 2. 25 do 2, tá? E semana que vem, na sexta, vai ser o Paulo Estevam. Vamos começar a leitura do livro. Né? Nós só lemos o prefácio até agora. Isso aí. Ou quer voltar no prefácio, Zé? Que faltou alguma coisa. Tem que estudar um pouco esse prefácio aí, cara. Pelo menos 2 anos. Desliga a gravação, Afrânio. Pois é.